Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. Fico muito feliz em poder estar aqui novamente, passando um pouco do que aprendi, né, com o estudo que vou passar para vocês. Espero que eu consiga passar com clareza esses ensinamentos, que possa ajudar a todos nesse momento, né, nas nossas reflexões. Então, hoje nós vamos estar aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde diz: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item que nós vamos estudar é o item 8, obediência e resignação. Então, vou ler um pedacinho e vou conversando com vocês sobre o que fala nesse item. Então, esse item 8 é uma fala do Espírito Lázaro, né, de 1863. Ele fala o seguinte sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes. Bom, vamos dar uma paradinha por aqui para a gente poder refletir um pouco sobre o que lemos até agora, né? Então, vamos lá. Virtudes difíceis, né, para os homens, porque reflete uma plena confiança em Deus, né, e em suas leis. E quando falamos em obediência, né, quer dizer, e resignação, Lázaro nos mostra a necessidade de praticar essas virtudes para o nosso crescimento moral. E ele também coloca que obedecer e resignar-se são atos e ações, né? Atos e ações. Então, pensamos, o que consiste em obedecer? Então, no primeiro momento, obedecer seria o quê? Uma submissão? Será que passa isso pela nossa cabeça, né? Então, Lázaro, ele coloca aqui o seguinte, que muitas vezes confundimos a obediência com a negação da nossa vontade e do nosso sentimento. Bom, vamos pensar assim, se recorrermos ao nosso dicionário sobre o que seria o sinônimo de obediência. Então, a gente leria o seguinte, seria ceder, cumprir, respeitar um superior, uma pessoa mais velha. Bom, na verdade, que a gente busca entender aqui, segundo, né, as mensagens de Lázaro, que a obediência é o consentimento da razão. E quando obedecemos é porque alguma coisa compreendemos e aceitamos. Obediência não seria aqui uma forma de medo, fazer algo por ter medo, né, de alguém ou de alguma coisa. Então, assim, pensando de uma maneira assim, para a gente entender um pouco essa questão
do raciocínio, da razão, vamos nos prender um pouquinho com relação a uma regra social. Vamos falar sobre a regra de trânsito, né? Quando nós sabemos que quando o sinal está vermelho, a gente tem que parar. E quando a gente para no sinal, hoje é porque a gente tem medo de ser multado, ou porque também temos a consciência de que se ultrapassarmos o sinal, nós estaríamos correndo risco, de causar um acidente onde nós mesmos podemos nos machucar ou também vir machucar alguém. Bom, hoje a gente já tem essa consciência de que, lógico, né, a gente pode ser multado, evidente, né? Mas que a gente tem a consciência, essa consciência, né, que se a gente ultrapassar, ou seja, se a gente não obedecer, né, essa regra do sinal de trânsito, nós vamos provavelmente também nos prejudicar, né? Vamos causar um acidente que pode ser também prejudicial para nós mesmos. Então, é essa questão que Lázaro fala, né? Da obediência ser o consentimento da razão. E aí, voltando aqui para o Evangelho, então ele fala assim, que, vamos lá, o frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então a gente pensa assim, né? Quanto tempo nós estamos aqui vindo nesse planeta, né? Até vivenciando várias situações onde que a gente ainda não consegue, né, obedecer às leis de Deus, né? Mas por que a gente não consegue obedecer essas leis divinas, que é o caminho, né, para que a gente possa evoluir moralmente? Isso porque a gente ainda está preso à nossa vaidade, ao nosso orgulho, e faz com que, então, como Lázaro colocou ali, faz com que a gente não consiga ser obediente a essas leis. Bom, e isso, né, só nos atrapalha, porque a gente acaba tendo que, ainda assim, vir aqui mais vezes, né, retornar para poder um dia compreendê-las e assim ser obediente a essas leis. Por quê? Nós estamos num processo de aprendizado e num processo evolutivo. Uma hora nós vamos ter que, de fato, aprender, né, e pôr em prática tudo isso. Com relação à resignação, né? Então, voltamos também lá ao dicionário. Se nós pegarmos o dicionário, vamos ver que resignação significa conformação, concordância, renúncia das nossas vontades, tranquilidade, serenidade, enfim. Muitas das vezes nós temos dificuldade, né, de entender o que é ser resignado, né? Muitas vezes as pessoas confundem ser resignado como uma pessoa que é acomodada, que não faz, né, no caso, esforço nenhum para poder melhorar a situação que está.
Então, entende a resignação não como uma força ativa, e sim como uma força passiva. Mas Lázaro, ele, voltando aqui ao Evangelho, ele faz essa colocação, que tanto a obediência como a resignação são forças ativas, né? Elas são companheiras da doçura, mas são forças ativas, né? E ele coloca, embora os homens confundam, né? Então, quando a gente fala em resignação, quem é resignado, ele busca compreender a situação que está passando, né? Mas com um cunho racional, assim como a obediência. Ele não se revolta, não se desespera. Por quê? Quando a gente é resignado, a gente também tem uma certa confiança, né, em algo. E assim, como a gente teve o exemplo aqui, Lázaro coloca, de Jesus, né? Então, ele vem dizer para a gente que Jesus foi a encarnação destas virtudes, né? Desprezadas pela antiguidade material. E Jesus, Lázaro fala que ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Lázaro, ele também faz a seguinte colocação, que cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, como ele diz, né, sobre Jesus, bom, todo mundo sabe, né, que Jesus, ele foi nosso maior exemplo, né? E quando a gente para pensar, né, ele além de ser o maior exemplo dessas virtudes, né, não só dessa como as outras virtudes, ele nos mostra a sua confiança plena em Deus, né? Quando ele vem, ele faz com que a gente relembre, né, as leis divinas e ele também as cumpre, né? Então, ele vem sendo esse nosso maior exemplo, né, que a gente teve até agora. E nós temos que entender e compreender que todo o nosso processo, né, aqui está atrelado a quê? A prova e expiações. Então, se nós que entendemos já que esse nosso planeta é um planeta de provas e expiações, fica um pouco mais fácil para que a gente compreenda determinadas situações que a gente possa vir passar. Sabemos que as provas, né, as expiações,
muitas vezes não são nada fáceis, são muito difíceis, muito difíceis. Passamos por um momento, às vezes, muito delicado, principalmente se a gente for parar para pensar, né, no dias que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, né, com todas essas questões da pandemia. Quantas e quantas pessoas, né, estão sofrendo com as dores da perda de seus entes queridos, sofrendo por toda uma situação, às vezes, né, na sua casa, onde perderam seus empregos e passam por tantas dificuldades. E não só, né, atrelado à questão do momento da pandemia, mas tantas e tantas situações, né, de irmãos que estão passando por dificuldades que a gente vê hoje em dia e na nossa própria vida em si, né? Quantas situações que a gente vivencia que nos causam dor, aflições e tal, e que a gente precisa buscar o que? Compreender, né? Compreender. E a doutrina espírita, ela nos ajuda bastante com isso, muito, muito. Ela nos consola porque ela mostra pra gente, né, que nós não temos só essa vida, que tudo que a gente passa tem uma razão de ser, que nada que acontece foge, né, do que o nosso Pai, né, do controle do nosso Pai maior. E o que passamos é realmente necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para o nosso progresso. Então a gente tem que dar graças a Deus por já ter esse conhecimento, essa compreensão, para que a gente consiga ter forças nas horas de dificuldade e ter como, né, essa virtude, né, a resignação, porque a gente compreende que tudo tem uma causa, né? Nada acontece por acaso. Então, isso é que nos dá essa sustentação. Então, que possamos, então, entender que a resignação, ela é ativa. Por que ela é ativa? Porque a gente compreende, né, o porquê que a gente está passando pelaquela prova, pelaquela expiação. E não é para que a gente se acomode com aquela situação. Ah, eu estou passando por isso, então tá bom, vou continuar assim, né? Ou seja, você tem uma doença e você vai, né, deixar então que a doença, né, fique cada vez mais agressiva, te deixe em condição cada vez pior, porque aquilo faz parte da sua prova, né? Não é isso, né? A gente tem que compreender que a gente precisa passar por aquilo ali, mas isso não significa que a gente não deva lutar, né? Que a gente não deva querer buscar alternativas, meios de melhorar aquela situação que nós estamos passando e vivenciando. Então, eu vi até um exemplo de um atleta que ele é deficiente físico, que hoje é o maior medalhista, né, hoje da natação aqui no Brasil, e ele é um rapaz que nasceu com deficiência, sem os dois braços, sem só uma parte da perna, e que ele, embora todas aquelas dificuldades, ele conseguiu superá-las, né? E hoje ele consegue ter atividade, fazer a atividade dele, da natação, ser um esportista, casou, teve filhos, enfim, ele não ficou ali se lastimando, não fazendo nada mais na vida dele porque ele tinha aquela deficiência. Então ele foi
ter forças para superar aquilo ali, né? Ser resignado, aceitar aquilo ali, sem revolta, né? Sem reclamações, enfim. Então, que nós possamos ter também muito como exemplo, principalmente Jesus, né? Nossa, Jesus veio aqui, né? Com toda um espírito de tão grandeza, né, que era passar por tudo que passou, né, a questão das dores, né, que passou, sem reclamar, porque ele tinha plena confiança em Deus, né, de que tudo aquilo ali era necessário, não para ele, né, mas para humanidade. Então, nós temos esse exemplo imenso de Jesus com obediência e resignação. E, para a gente terminar o finalzinho aqui desse estudo, Lázaro fala o seguinte: submetei-vos ao impulso que viemos dar ao vosso espírito, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, Lázaro, a gente tem que observar que ele nos adverte, né, para que possamos realmente, de fato, obedecer às leis morais, né, a lei do progresso, que entender as leis morais pelo consentimento da nossa razão, né? Compreender essas ações morais que são tão necessárias, tanto, né, a obediência como a virtude, para que possamos progredir, né? E a gente poder fazer essa transformação íntima, né, individual e também coletiva. Então, que a gente fique bem atento a essa advertência que ele fala no finalzinho, né, desse item, porque precisamos alavancar, né, precisamos progredir, precisamos de fato compreender essas leis de Deus e devemos a cada dia nos esforçarmos mais, né, para que a gente possa seguir por esse caminho. Então, agradeço a todos pela paciência, por esse momento, e que possamos de fato melhorar cada dia, né, nesse nosso crescimento espiritual, obedecendo, sendo resignado, seguindo o exemplo sempre do nosso querido Mestre Jesus. Um abraço para todos e até a próxima.